Os mercados de câmbio e ações viveram horas de pânico na sexta-feira, com o temor de que o mundo mergulhe numa recessão global. A guerra comercial entre China e Estados Unidos vai se intensificando e também afetou as commodities, como o petróleo, que afundou mais de 6% após a retaliação da China às tarifas comerciais e também pelo aumento de produção pela OPEP. Isso gerou impactos significativos também nas empresas listadas na Bolsa Brasileira, especialmente aquelas que têm grande exposição não só à exploração, mas também à produção de petróleo, que é o caso da Petrobras, a Prio, Brava Energia e a PetroRecôncavo. Desvende estratégias e análise de mercado. Não perde tempo, vem para o Trend Squad. Na sexta-feira, as bolsas despencaram, né? Um bom mergulho, inclusive para o Ibovespa, que fechou em queda de 2,96. Na semana perdeu 3,52. E depois que a China decidiu retaliar o aumento das tarifas comerciais, que foi anunciado na quarta-feira, né, pelo Trump. Então, o Brasil também não escapou, né? E o dólar disparou e bateu 5,83, uma alta de 3,68. Então, foi a maior variação do dólar em um só dia desde o fim de 2022. Então, essa intensificação da guerra comercial, além da China, a União Europeia também já anunciou que pode reagir à pressão do presidente americano. Isso vai amplificar a probabilidade de uma recessão global e dificultar eventuais acordos que possam minimizar esse impacto das sobretaxas, claro. Mas o Trump está dando um tiro no próprio pé, porque quem vai pagar a conta vai ser o americano. Isso é óbvio, né? O cidadão é que vai pagar a conta, é sempre vai arrebentar para o lado mais fraco. Então, a China acabou impondo também uma sobretaxa de 34%, né? Já que são tarifas recíprocas, então segura essa marimba. Agora, a expectativa é que a União Europeia também adote medida semelhante, e isso aumentou a aversão ao risco, né, diante desse quadro. Só que o Ibovespa, né, fechou com 2,96, começou a entrar uma pressão de compra aqui na faixa de 126.500, só que ele ainda vai testar esse número inteiro aqui. E aí a zona de reversão está lá para baixo ainda, que é 122.500. Por quê? Ainda tem abertura do ano. É a faixa de 120.283. Ó, 126 é o primeiro suporte, vai reagir aqui para tentar um repique no 128, mas o 122.500 que é a zona mais perigosa, né, de reversão. Porque o que a gente pode ver aqui é que a abertura do ano passado que se aproximou, e aí a gente tem um, dois, três. Então vai haver mais um teste aqui no 120. Agora, o problema já começa nos 100 mil pontos. Tem aqui a abertura de 2023 e de 2022 está aqui embaixo. 100 mil, aí já para quebrar o motor de vez aqui para o Ibovespa, né, para o Brasil. E o problema começa aqui, ó, no 110. Eu já tenho abertura de 2023. Então, ele ainda vai testar esse número inteiro até buscar uma recuperação, um primeiro movimento. Um sinal de pânico aí generalizado, né? Vamos ver o dólar. Aqui, fechou com 5,83, uma alta de 3,77. E na semana, 1,48, né? Porque o primeiro suporte está aqui em 5,50. Primeira zona importante. Depois a faixa dos R$ 5. Então, padrão aqui, olha, tá entrando uma pressão de compra, pode. O padrão aqui ainda é baixista. Então, a gente tem um limite de recuperação, que é o quê? A faixa dos 6. O dólar precisa voltar a esperar os 6 para não só voltar à máxima histórica, quem sabe renovar, né? Porque foi aqui na faixa de 6,30, então ela pode bater 6,50. E o mês, ó, vai buscar uma recuperação, ainda tem uma recuperação até os 6. E o primeiro suporte é 5,50.
como foi suporte, foi resistência, aliás, anteriormente, vai virar suporte. Aí depois é o 5, né? Aí o 5 aqui reverte mesmo. O dólar teve um forte movimento, um gap grande aqui de fuga. Fechou com alta de 3,77. Heatmap. No Brasil, maioria dos setores aqui no vermelho, né? Foi mais um dia de grande incerteza. Os fatores externos falaram mais alto, deixaram o mercado dividido. O payroll não tinha grande força, não teve grande força na sexta-feira, além de ter, apesar de ter ficado acima das expectativas, né, do que era esperado, mas o pânico é que tomou conta aí falou mais alto, né? E deixou o mercado dividido entre o risco inflacionário, a inflação já segue alta, já é uma realidade, e o medo de uma friada brusca na economia global. Várias bolsas, foi, para várias bolsas foi o pior dia desde a pandemia, né? Europa principalmente. Então, as commodities sentiram bem, apesar de que a China não foi feriado na China, as bolsas ficaram fechadas, mas financeiro, utilidade pública, consumo, varejo, né? Carrefour é porque saiu notícia, controlador francês, né? O Carrefour. Saiu notícia. O Carrefour Brasil é uma das empresas que pensam também em fechar capital, devido às baixas cotações, né? Além de Carrefour Brasil, Santos Brasil também, entre outras. O negócio está feio. Tem muita ação que já não tem liquidez. Natura é uma delas também. Então, não sobrou para. Não poupou ninguém, né? Aqui porque saiu notícia. Aqui a comparação dos setores, né? Desempenho dos setores brasileiros. Eu tenho o BDR, né? Despencou bem, claro, acompanhando aí o movimento também nos Estados Unidos. Inclusive, o Jerome Powell falou ontem também, deu algumas declarações, e ele disse que as tarifas podem levar a um cenário de inflação, né? Pressionar ainda mais, alimentar ainda mais a inflação e um crescimento mais lento, a famosa estagflação. Mas a inflação alta já é uma realidade, não é de hoje. Então, BDR, indústria, utilidade pública, índice de dividendos e bancos, mas ainda seguem um patamar positivo. Agora, Bovespa virou, assim como imobiliário, fundos imobiliários, consumo, agronegócio, ó, materiais básicos, olha a Vale, Vale Companhia e Small Caps, estão juntos aqui. Porque já sabe que impacta as commodities, não só o petróleo, minério também. Tudo por conta da China ainda. A China é a maior importadora de petróleo, mas de minério também. E a gente sabe que ainda rola aquele problema, né, no setor imobiliário, aquela crise do setor imobiliário. Ainda persiste na China. Eles nem falam mais, mas a coisa tá feia, só piora. E muitas siderúrgicas na China já começaram a aumentar a produção. Isso também é outro problema. Assim como a OPEP também aumentou a produção e acabou impactando os preços. Por quê? Quando decide aumentar a produção, significa que vai haver ou mais petróleo ou mais minério disponível no mercado. Então, se a demanda permanecer constante ou não subir no mesmo ritmo, já sabe, né, que o excesso de oferta vai pressionar os preços, jogar os preços lá para baixo. Aqui a perspectiva de inflação de longo prazo deu uma esfriada, mas segue forte, acima da média. A inflação real já descambou bem aqui, esfriou bem. E a de curto e médio prazo também. Ainda não passou aqui, reverteu aqui da média, né? Mas essa é a mais importante.
Se as três estiverem no mesmo sentido, piorou. Aqui a comparação das ações que eu vou fazer análise com o Ibovespa. Então, por enquanto, eu tenho a Petro com melhor desempenho, Brava Energia com pior desempenho, segue Petro Recôncavo e Prio aqui brigando, né? Ibovespa também um pouco negativo. Se a gente olhar desde o início do ano, a gente tem o Ibovespa em alta de 5,80. Aí eu já tenho Petro negativo com 6, Petro Recôncavo 13, a Prio 16,85 e a Brava com 21,66. Em 5 anos, a gente tem Prio e Petro com melhor desempenho disparada, e Bovespa, Petro Recôncavo com alta de 8, mas Brava Energia negativa. Desde o ano passado, desde setembro do ano passado, quando veio mesmo a fusão com a 3R Petróleo, né? Aliás, 3R Petróleo, né? A ex-3R Petróleo e Enalta fizeram a fusão. Deu nisso aí. E aqui o mercado de câmbio, né? Que também sentiu bem, principalmente o australiano. O australiano sentiu bem, foi 5% de queda. Então, a Austrália, ela tem a economia fortemente dependente do comércio internacional, especialmente com a China. Então, ela está particularmente vulnerável a essas disputas comerciais. E o aumento dessas tarifas vai reduzir a demanda por exportações australianas. Vai afetar a economia do país e, claro, desvalorizar a moeda. Foi o que aconteceu na sexta-feira. A gente também tem real, lira turca também já não está grande coisa, peso mexicano, né, devido às tarifas, grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, além da China, que é o México e Canadá, dólar canadense também teve a pequena correção, neozelandês também. Aqui o DXY, que na quinta-feira despencou mais de 2%, ontem uma pequena recuperação. O rand sul-africano também, os emergentes, também despencou. E aqui uma forte valorização foi com o euro, libra, iene e o franco suíço, além do rublo, né? Então, esse aqui é o cenário, ficou o cenário aí ainda para sexta-feira. Começando aqui com a, o S&P. S&P foi o pior dos três, entre Nasdaq e Dow Jones foi o pior movimento, 5,93. E o S&P, né, já se aproximando dos 5.000, ainda tem movimento até a faixa de 4.925. E aqui embaixo eu já tenho dois suportes, que é 2022 e a abertura do ano passado, que é 4.771. Então vai se aproximar disso aqui. A abertura do ano está 5.906. E essa aqui era a zona de reversão, 5.550. Já atuando aqui no mês de agosto do ano passado. Então aqui, o que eu acredito é que ainda vai haver aqui mais um movimento até recuperar. Semana. Trabalhando aqui o mês de agosto, né, a mínima foi a 5,44, já testou a mínima do mês. E aí depois, olha, tem aqui os 5.000. E aqui já é mês de abril, final do mês, e onde pode intensificar essa correção. E aqui embaixo é que vai recuperar, que é a faixa de 4.925. E o mês, ó, no mês, por enquanto 9,63, no ano 14%. Então o problema é isso aqui, ó, é os 5.000. Abertura de 2022, do ano passado, tá junto. E aqui 2023, que é 3.824. O problema começa aqui. E esse aqui é o cenário, né? Normalmente é o Nasdaq, como concentra as maiores empresas, né, de tecnologia, tem um pior desempenho, mas foi o S&P. E o petróleo que também afundou.
Petróleo afundou, mais de 8% aqui, fechou ainda com 6,48. Aqui é dezembro, aqui é o ano passado, é a abertura do ano do petróleo, né? Então, WTI já chegou numa zona importante, na mínima de 2023, 13% no ano passado também foi negativo, e 2023. Então, pode ser o terceiro ano ruim aí para o petróleo. Aqui, houve uma recuperação, porque já chegou aqui em movimento de 2021, aí entrou aqui uma recuperação. No entanto, o que eu acredito é que o WTI vai bater o 61 outra vez, até tentar refazer essa perna. E aí já é a faixa aqui de 64,50 pelo menos. Está muito longe aqui das resistências, né? Abertura da semana nem se fala. Olha a semana. Quer dizer, testou ainda o 72, que é a abertura do ano, mas despencou mesmo, aqui em 2023. E aí, reversão só acontece nos 94. E o mês, ó, 2023, eu tenho também movimento de 2021, então a faixa dos 64 é a zona mais importante. E a gente tem aqui um triângulo descendente, e a base dele é justamente o 64. Então, isso é um padrão aqui, uma formação de baixa, baixista. E aí, a gente tem movimento agora, ainda em 2021. Então, o WT ainda pode bater os 58, que é março e abril aqui. US$ 58. Olha o trimestre. Não só vai reverter nos 94. É interessante aqui ele voltar a superar a faixa de 80 e começar a tomar suporte nesse nível. Mas por enquanto tá difícil, porque ó, tá ignorando o mês de março. E abril já mal começou com 12%. Vamos ver, né? Tem que confirmar agora esse 64. Confirmando vai a 58, que é movimento ainda do março e abril de 2021. Então, os mercados de commodities, como o petróleo, eles também são influenciados por especulação. Se os investidores acreditam que o aumento da produção vai derrubar os preços, eles vão vender os contratos futuros e vai acelerar a queda no preço do petróleo. Então, após a OPEP anunciar esse aumento de produção, é que piorou a coisa. Um aumento de 411 mil barris por dia a partir de maio, ou seja, triplicando as previsões anteriores, que eles já estão adiando esse aumento de produção há muito tempo. Então, essa decisão foi impulsionada pelas pressões políticas, as sanções impostas pelos Estados Unidos, né, países como o Irã, a Venezuela, porque o Trump impôs tarifa também para os países que compram petróleo da Venezuela, além dos esforços para reduzir os preços do petróleo, né? E aí é que descambou tudo, né? Da Rússia também, né, da Venezuela. A Rússia já é cheia de sanções, né? Então, agora, para o comércio internacional, o que ela tem feito? Usando criptomoeda, o Bitcoin, o SDT, para poder fazer as transações. É por isso que o rublo, né, disparou desde o início do ano. E essa intensificação da guerra comercial também, com a imposição de novas tarifas por ambas as partes, entre Estados Unidos e China, gera os temores de uma desaceleração econômica global e vai afetar negativamente a procura, vai afetar a demanda, não só o petróleo, mas também o minério, né? Porque quando fala em China, é importante as duas commodities. Então, vamos começar com as análises. Petrobras, né, que é sempre a queridinha, né? E aí, quando a gente fala de estatal, sendo a Petrobras, quais são os dois grandes problemas das estatais? Governança e dividendos. Então, uma tensão comercial internacional, como Estados Unidos e China, essa guerra comercial, vai afetar os dividendos. Por quê? Se houver uma menor demanda global por petróleo, vai ocasionar o quê? A queda no preço.
Então, a guerra comercial desacelerando a economia global, as empresas vão produzir menos, as pessoas consomem menos, logo a demanda cai. E aí vai levar uma queda no preço do barril de petróleo. A Petro ganha dinheiro como? Com a venda de petróleo e derivados. Ela exporta petróleo bruto e importa gasolina, importa diesel, e o Brasil é altamente dependente disso porque não tem refinaria suficiente, né, para tudo que ela produz, né? Não tem refinaria suficiente para processar tudo que ela o que ela produz, né? Então, por isso ela importa os derivados. E aí o setor de energia do Brasil é altamente dependente, né, dos preços internacionais, mesmo após, né, ter excluído o PPI em 2023. Isso aí não muda nada. Então, ela ganha dinheiro com a venda de petróleos derivados, né? Então, se o preço internacional cai, o lucro da empresa diminui. E os dividendos são pagos a partir de quê? Do lucro. Se o lucro cai, os dividendos também tendem a cair. Não há dividendo extraordinário. Isso, claro, as tensões comerciais aumentam a volatilidade e incerteza no mercado. E vai fazer o quê? Com a Petrobras vai segurar o caixa, né? Então, opa, vamos enxugar isso aí. Vai distribuir menos dividendos, né? Mesmo se ainda estiver lucrando. E a Petrobras, a gente já sabe que tem aqui um porém muito grande, né? Já sabe que a corrupção é escancarada. Então, piorou. Então, a gente tem dois gaps grandes aqui, principalmente o da sexta-feira, né? O da quinta também após o anúncio. E aí segurou aqui nos 36, que é dezembro, aqui é a abertura do ano da Petro, um gap muito grande. A Petrobras ainda tem suporte lá para baixo, porque a Petro, se a gente olhar aqui, ela vem trabalhando já numa grande cunha ascendente. Mas essa cunha, né, a pressão de venda só vai ser maior nos 33,50. Já é o final aqui de 2024. Vendo aqui, olha, 38, né, que foi na terça. Aí na quarta ainda deu uma segurada, né? Porque ele fez o anúncio das tarifas, o fechamento do mercado. Quinta fez o primeiro movimento, mas na sexta desabou. Apesar de que o Brasil foi taxado com a alíquota mínima, né? 10%. Ainda estão reclamando. Então, o que eu acredito aqui, como a gente já tem gap, apesar de que a média de 8 já vai roçando aqui nos candles, o que eu acredito é que ainda vai atuar aqui nos 33,50 e aí sim fazer a recuperação. Que aí a próxima resistência é 35, né? E volta aqui de encontro à média de 200. Olha a semana, fechou em queda de 7,69, no ano perde 4,53. Então aqui a decisão está aqui embaixo nos 33,50. Eu acredito que ela ainda vem de encontro a esse número inteiro até reverter. Porque aqui é que ela vai acionar mesmo essa cunha, né? Aqui já está a abertura do ano passado, aliás, R$ 30,63. E 2023 eu não marquei. Deixa eu ver onde é que está a abertura. Ih, tá lá para baixo. Deixa eu ver no mês. Ah, 2023 está aqui, R$ 14,97. Então, aqui é que é a zona, os 31 é que é a zona de reversão aqui para Petro. Estão vendo aqui a divergência de baixa? Então, eu acredito ainda na faixa de 33,50 e aí a recuperação. Porque aqui os candles, né, apesar de ter batido aqui o número inteiro, é a mínima da semana, fechou já numa faixa 50, pode haver mais um recuo aqui até recuperar. Então, esse é o problema, né? A desvalorização das ações dessas empresas, Petrobras e Prio, né? Porque a queda no preço do petróleo reduz a receita dessas empresas que têm grande exposição à exploração e produção do petróleo. Empresas menores, como Brava Energia, Petro e Recôncavo, sofrem ainda mais.
a Petro já vinha reduzindo também investimentos devido à volatilidade dos preços do petróleo. Ela tem grande peso, né, no Ibovespa, então a desvalorização afeta o desempenho geral do mercado, né, e os efeitos na economia real, porque a redução na lucratividade das empresas gera efeitos em cascata na economia brasileira. São menores royalties para os governos, né, estados, a redução de investimentos em infraestrutura, né, e desaceleração em alguns setores correlatos, que é a construção civil e a indústria. Né. Então, o Brasil, apesar de ser um grande exportador, grande produtor de petróleo, né, ele não tem refinaria para isso, suficiente para processar tudo que ele produz, toda a sua produção. Então, ele exporta e acaba importando os derivados, né? E mesmo sem o PPI, que também não fez grande diferença, né, os preços dos combustíveis no Brasil ainda são influenciados pelos fatores externos, não adianta. A cotação do dólar, os custos logísticos relacionados a essa importação, né? Além disso, também vai afetar as exportações, porque reduz a receita em dólar. Então, isso significa que a volatilidade nos mercados internacionais continua impactando o abastecimento e os preços internos. Não adianta, não fez grande diferença. A diferença aqui com o PPI, entre aspas, é que com o fim dessa paridade ganhou maior autonomia para definir os preços, abaixo dos valores internacionais. No entanto, isso não elimina completamente a influência externa, né? Porque parte da demanda ainda depende das exportações. É diesel, gasolina e gás também. Então, se os preços ficarem muito abaixo dos valores internacionais, o preço praticado internamente, as exportações elas acabam se tornando inviáveis para agentes privados, né? E vai reduzir a oferta no mercado interno. E, consequentemente, gera o quê? Sim, a escassez. Ah, gente, a corrupção é difícil no Brasil, é muito escancarada. Então, aqui o quarto trimestre também não foi bom. Prejuízo aqui para Petrobras, e aí já sabe, né? Tensão comercial reduz a demanda e o preço do petróleo, impacta nos lucros e influencia as decisões de distribuição nos dividendos. Então, para mim, Petro ainda vai renovar. Renovar mínima, não, né? Vai fazer mais uma correção aqui até recuperar. Prio. Prio também descambou bem. Aqui o mês de dezembro, novembro e abertura do ano da Prio, R$ 40,31. A Prio só vai reverter, só vai começar a ganhar força se voltar a superar 42. A resistência dela está aqui. Então, a Prio, para mim, é a mesma situação. Bateu o número inteiro, foi a 32,90. Prio ainda vai fazer mais um recuo aqui até recuperar. Porque, olha, as médias ainda vão se cruzar. As resistências dela estão muito lá para cima. Primeiro aqui é a faixa de 35, depois esse espaço até a média de 20, apesar de que a média já começou a roçar aqui nos candles. Quando isso acontece, normalmente é quando ela começa a abraçar aqui os candles e começar a dar suporte para a recuperação. No ano perde 15,57, ano passado também ficou negativo. E o quarto trimestre, a receita, né, ficou ligeiramente acima do que era esperado. Mas ainda assim, considerado prejuízo, né? Porque, ó, 2024 também foi ruim aqui para Prio. Foi um ano negativo também para o petróleo, né? E na semana, 15,55. Olha o mês. A Prio ainda tem suporte na faixa de R$ 31,35, ou seja, faixa 50. Abertura do ano passado, 40. Opa, é isso mesmo, 46,58. Aqui, 2023 também já passou. E 2022, que é 36,82, R$ 20,63. Então, o que que eu projetei aqui?
Foi o trimestre. Foi abril, maio, junho de 2024. Então, o 61,8 está aqui embaixo ainda, que é o início aqui de 2023. Então, ainda tem movimento até os 31,50. Ó, de espacinho até a média de 20 aqui, ó. R$ 31,35, que é o 61,8. A zona de compra dela ainda está aqui embaixo. Eu acredito que ainda vai haver mais um recuo aqui, até ela fazer a recuperação. Pelo menos até o número inteiro. Que até 31 é um espaço muito grande. Porque o petróleo só vai ganhar atração das duas, uma. Ou se o dólar despencar, ou então se houver uma notícia muito favorável aí, né, no fim de semana. E a tendência aqui é de continuação mesmo, porque as médias ainda vão se cruzar. Ou seja, para dar força ainda mais ao movimento prévio, né, dos gaps aqui. Então, esse é o caminho aqui para Prio. Aí, como eu postei um vídeo ontem até no TikTok, né, falando sobre esse impacto também no Brasil, aí veio uma pessoa me perguntar por que que o Brasil não constrói refinaria para isso, já que não tem, para processar tudo que produz. Porque é uma série de desafios. O primeiro dele é a corrupção escancarada, né? Tem aí, quem lembra, né? Lava Jato e companhia. As propinas, né, que chegaram aí a milhões, e esses escândalos, claro, minam a confiança pública e privada também. Outro problema é que a Petrobras domina o mercado, né? Então, isso é uma grande barreira à concorrência. A Petrobras domina o mercado de refino no Brasil. Ela controla cerca de 98% da capacidade instalada das refinarias que operam no Brasil. Isso desestimula, claro, o investimento privado, né? Porque a concorrência vai enfrentar uma dificuldade enorme para competir com essa estatal, né? Que já influencia em muita coisa, principalmente no preço e na logística. Então, quem que vai competir com ela? Porque quem competir com Petrobras está indo contra o governo, né? Já sabe, né? Faz o L. Outro problema é as margens de lucros, né? No refino. Historicamente, né, a margem de lucro é bem menor em comparação com a exploração e produção. O refino é uma atividade industrial, né? Ela é mais previsível e menos arriscada, no entanto, menos lucrativa. Então, a Petrobras e os privados também têm priorizado essas áreas mais rentáveis, né? Que é produção e exploração, inclusive o pré-sal, né? Tira dinheiro dali também. Então, para mim, a Prio vai fazer mais movimento até reverter. Ainda assim, olha, ainda tem movimento até os 31,50. É aqui embaixo ainda é que vai entrar a pressão de compra, por simetria, né? Repetindo esse movimento aqui de 2023. Só se houver uma coisa muito fantástica, estratosférica em relação ao petróleo ou ao dólar, para a coisa virar. É só se melhorar alguma coisa aí. E já sabe que o fim de semana é bem complicado, que é onde surgem as coisas, que o mercado está fechado, é onde os problemas tudo acontecem. Então, cuidado. Brava Energia, já sabe também é que leva mais. Ela aqui ainda fechou com 12,92, mas caiu aqui muito mais. Eu acho que foi 15%. Vamos ver aqui. 17,85. Foi 15,18. Mais de 15% que ela perdeu aqui. O padrão que ela deixou na quinta-feira, numa zona de suporte, isso aqui já indicava uma recuperação. Mas não se sustentou, não. Aqui é o mês de dezembro e aqui é a abertura do ano. No ano perde 22. Ano passado fechou negativo também. O mês de setembro, isso aqui é janeiro. O mês de setembro para ela foi péssimo. Agosto, setembro, acompanhando também a queda no preço do petróleo e a fusão, né? Onde surgiu a Brava Energia. Sabe que fusão e aquisição é mau sinal. E resultado do quarto trimestre não cresceu tanto, não teve tanto lucro. Terceiro foi positivo, mas os outros não. Então, ano negativo para ela também.
É porque a gente tem um pimbar aqui numa zona de suporte, né, nos R$ 20. Mas, ó, gap de fuga grande. Fechou aqui na faixa de 18,34. Isso é a mínima da semana anterior? Não. É uma zona de suporte. Então, a próxima resistência está aqui, que é a abertura da semana anterior a essa. O que eu acredito é a mesma coisa aqui para Brava Energia. Fazer mais uma correção e aí vira caminho dos 19,50. É a primeira resistência que a gente tem aqui, mesmo porque a média também já vai se encostando aqui no preço. Eu acredito em mais movimento aqui também. Os gráficos mostram isso. Aí a gente vê aqui, né, uma pressão de compra nos 16. A mínima histórica dela é o ano passado, é novembro, aqui na faixa dos 15. Então a gente vê a pressão de compra aqui nos 16. Por enquanto a gente tem a possibilidade de fundo duplo, o vértice na faixa de 25,50. Olha o mês. O padrão aqui de março é negativo. Apesar da sombra, da pressão que entrou nos 16, o corpo é muito grande. Então não se destaca aqui dessa ação recente do preço, ou seja, por enquanto a faixa de 16 é um suporte, mas não quer dizer que não possa ser rompido. A mínima histórica é 15,26. Se a Brava Energia confirmar esses 16, ela vai atuar nos 12. 12,50 é o próximo suporte aqui. Mesmo porque as médias não estão dando grande chance, né, de recuperação. A disposição das médias tiver uma pressão ainda muito grande aqui para o papel, na faixa dos 24. Aqui está a abertura do ano. O IPO dela é a faixa de 19,70. O início dela aqui, que era 3R Petróleo, e aqui 2023, 2022. E aí eu projetei aqui o final de 2022, novembro, engolfou. Tá vendo aqui, ó? Padrão baixista também em outubro. E aí o 100% ela testou. A última projeção é 5,50. Mas antes a gente tem os 12 aqui. É o próximo suporte para Brava Energia. Aqui é o mês de dezembro, 19,80. Então, o que eu acredito aqui é mais um movimento, mesmo porque ela parou aqui nesse nível, né, 18, porque eu tenho um pequeno gap aqui, no dia 17 de março, e tem o outro aqui embaixo, né, do dia 14. Então, para ela fechar, ela vai ter que voltar aos 17. E ela fecha, que eu acredito, né? Ela fecha e aí recupera. Só vai entrar a pressão de compra mais lá para baixo. É aqui para baixo. Ela já está se aproximando da abertura de março, que é 17,60. Onde ela pode, ela para fechar o gap tem que atuar aqui nos 17 outra vez. Ela pode fazer mais um movimento até começar a se recuperar. Petro recôncavo para terminar, também a Petro recôncavo ainda é pior, porque ela não teve grande recuperação aqui. Apesar de que a gente tem um sinal aqui de exaustão, mas Petro recôncavo, como já está, tem dois porém aqui. Um é a faixa 50, ela está próxima aqui, rejeitou, fechou em 14,35, e a outra aqui é número inteiro. Então, né, a média de 8 já está se aproximando, e aí ela pode atuar nos 14 até buscar uma recuperação. A abertura da semana dela está aqui para cima, 16, 16 e 60. E aqui da semana passada, 16,38. Aqui já é 2022. Aqui é a abertura do ano e aqui dezembro. No ano perde 11,47. Os outros anos anteriores também negativos. Só 2022. Na semana, 14,38. Então, ela já vinha acumulando aqui, ó, entre a faixa dos 17 e os 15,50, né, já com movimento prévio. Então, vamos até
projetar isso aqui, ó, aí na primeira semana de setembro do ano passado é que ela confirmou, aí rejeitou os 17. Olha o 100% dela, onde é que tá? R$ 13,53 dessa acumulação. Então, ela vai renovar o movimento aqui embaixo, né, os 13,50. A gente tem aqui uma divergência escondida, bate os 13,50 e aí reverte. Mês. Porque normalmente, quando a gente tem um candle, uma barra grande e sem sombra inferior, isso normalmente indica uma exaustão daquele movimento. No entanto, ela já está chegando aqui numa zona importante, que é a faixa dos 14, e é a mínima também de 2023, que é R$ 13,96, que é junho. Se confirmar esses 14, o próximo suporte aqui para Petro Recôncavo já é 2021, é 11,50. A gente tem movimento até os 11,50, que aqui já é 2022. A mínima do ano está lá em 12,80. Ela vai voltar a atuar nessa abertura aqui, vai se aproximar de dezembro de 2021. A mínima histórica dela é novembro, R$ 10,44. E aqui para cima o IPO, que é 11,60. Então ela vai testar até esse número inteiro aqui, esses R$ 12 também. Por quê? O que que a gente tem aqui? Um pivô de baixa. Olha. O movimento do ano passado, a máxima, está aqui nos 21. E o 14, a faixa dos 14 é o vértice. Se perder, vai confirmar esse pivô e aí vai refazer o movimento aqui do fim de 2021. 2023, a abertura está lá em cima, 26,79. E a máxima histórica dela é novembro de 2022, R$ 29,48. Então, aqui uma divergência escondida, 13,50 até reverter, porque ela já vinha aqui de uma acumulação do final de 2024 e esse início de ano, entre os 17 e os 15,50. Já tem um movimento prévio de setembro do ano passado, ela confirmou os 19. Está bem ruim, né? Esse é o cenário aqui para as empresas do setor no Brasil. O impacto é tão grande como as outras, porque essas tensões só aumentam a volatilidade e incerteza no mercado. E sendo commodity, né, já tem aí uma commodity já tem as suas particularidades, porque impacta diretamente na demanda, que já não está lá essa Coca-Cola toda, né? E aí o Brasil sendo taxado com a alíquota mínima, que é 10%, né? Geralmente, isso está mais ligado a impostos, né, sobre as exportações ou importações. É uma tributação aí sobre as empresas multinacionais, né? Então, os produtos brasileiros que vão entrar lá nos Estados Unidos vão pagar um imposto de 10%. O que que acontece, né? Os produtos brasileiros vão ficar menos competitivos lá fora, né? Porque o imposto vai encarecer o preço final. Se você comprava mais barato nos Estados Unidos, vai ficar um pouco mais caro. Agora, para as multinacionais, a alíquota mínima normalmente é de 15%. Isso tem sido adotado por vários países. Por enquanto está nos 10. Se eles não falarem muito, o Trump não botar mais 10, né? Então, isso aí vai impactar? Vai, né? Vai fazer o Brasil perder arrecadação, né? Porque, por enquanto, né, isso vai encarecer o produto lá. Agora, o que que acontece no Brasil, o cidadão brasileiro? Vai encarecer as coisas, né? Ele pode pagar essa taxação? Pode, né, se eles aumentarem ainda mais os tributos, que é o que acontece todo dia, isso já é a normalidade no Brasil, né, para capturar esse imposto. Mas vai ficar pior é para o americano, que essa briga aí só vai resultar, né, em problema para o cidadão americano, que a conta vai ficar para ele, né?